Bom dia, meus amores. Bora pra live de quarta-feira. E hoje o tema vai ser justamente daquele vídeo que eu coloquei no Reels, que é um cenário, né, de um menino, da sua família, e tudo que ele faz, e todos os desafios que ele encara, né, pra mudar a vida dele. E como teve muita visualização esse vídeo, eu quero falar sobre isso hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem tá chegando, bem-vindas, bem-vindos. Já compartilha para mais pessoas, porque esse tema é bem importante. Tantos temas importantes, né? Tantas coisas que eu falo assim, antes, a Helena de antes, eu também não sabia, né, sobre isso, né? Eu não sabia, não tinha ninguém que me falava sobre isso. Hoje até tem tanta gente na internet falando, né, sobre tantas coisas. Se a gente quiser realmente informação, a gente encontra uma riqueza infinita na internet. Mas no meu tempo, né, falando como se fosse... Mas assim, olhando para trás, né, antes de eu acordar para tudo isso, vamos contar uns 15 anos, 12, de 10 anos para cá que eu comecei a perceber que as coisas tinham que mudar na minha cabeça, que eu tinha que mudar de postura, que eu tinha que mudar uma série de coisas se eu quisesse ter uma vida diferente. E desde então eu busco isso, né? E busco isso e compartilho isso. Sempre compartilho isso. Então, eu falo que naquela época tinha pouca informação, não tinha ninguém que me falou sobre isso. E é muito, muito, muito importante. E não é sobre excluir nada, nem ninguém, nem a nossa história. E sim sobre o que eu posso fazer diferente realmente em direção daquela vida, em direção daquilo que eu sonho pra mim. Então, com base naquele vídeo lá que viralizou, que eu nem esperava, gente, era pra colocar um vídeo pra assim, porque ele tá tão bonitinho, né? Ele mostra realmente o que é. E muitas pessoas também comentaram ali, o vídeo não é sobre gordura, mas é também, né? É o ambiente, é um cenário, né? Pra que a gente entenda que aquelas pessoas, aquele lugar onde as pessoas que eu estou convivendo, que eu mais convivo, elas são um reflexo da minha realidade. Ouso dizer que se eu souber um pouco mais dos seus de cada um de vocês, quem são as 5 pessoas que vocês mais convivem, eu saberia dizer qual é o seu futuro. Não que não possa ser mudado, aí que tá, né? Nós temos o poder da escolha, a escolha de fazer algo diferente. Então, olhe, a ideia é que sim, dentro dessa consciência toda, que de novo eu falei, não é sobre excluir ninguém, mas hoje eu quero trazer aqui essa clareza, porque às vezes a gente tem que realmente olhar para o nosso entorno e ver de que tipo de pessoas eu tô cercada, de que tipo de pessoas são amigos dos meus filhos? Que tipo de pessoas são amigos do meu marido? Sim, até isso. Por quê? Isso é muito assim, gente, olha, não adianta. Você convive com pessoas, você vai cedo ou tarde começar a ter a mesma postura, a mesma reação, as mesmas escolhas. Então, se são pessoas que gostam de beber, logo, logo, você vai estar bebendo. Ou você vai cair fora. Se são pessoas que gostam de reclamar, logo, logo, você vai estar reclamando. Ou você já, né, tá num nível que você percebe, não é isso que eu quero pra mim, e cai fora. Mas muitas vezes a gente não tem essa percepção, ou tem essa percepção e não sabe o que fazer com isso. Então, como... A ideia aqui, gente, é assim, ó, é ser contribuição para que vocês despertem para isso, para que vocês talvez façam uma escolha diferente, sim, tenha a ação. E eu quero trazer também ferramentas. Ah, Helena, mas eu estou numa situação onde nesse momento algumas coisas eu não posso fazer. Com algumas pessoas eu tenho que ficar, eu sou obrigada a conviver a maior parte do meu dia. Que são situações onde você às vezes tá cuidando de pessoas, acamar, enfim, vamos lá, vamos dar uma visão bem, não seria normal, mas real, né? Que eu sei porque eu já sei porque já vieram pessoas e falaram isso pra mim. Helena, mas eu cuido da minha mãe reclama o dia inteiro, meu pai, eles são muito escassos,
mas eles precisam de alguém agora nessa altura da vida, tem que cuidar, alguém tem que estar perto, alguém tá lá, e eu fico ouvindo o dia inteiro aquilo, eu não aguento mais, mas eu não posso sair, eu não posso simplesmente abandonar. Tá, então para isso tudo a gente tem algumas ferramentas, tá? A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer enquanto isso, né? Porque nada é fixo, nenhuma realidade que você criou é definitiva. Todas elas, seja de dívida, seja de relacionamento que não tá funcionando, seja de um trabalho que você não tá gostando, seja, sei lá, todas essas situações, todos esses cenários podem mudar a qualquer momento, porque nada é fixo, tá? Tá em constante movimento. Então, partindo desse princípio, a gente vai, sim, né, trazer algumas ferramentas e depois você vai vendo o que é possível fazer. Mas então, eu quero que vocês agora, e lembrando, gente, não esqueçam depois de compartilhar minha live, tá? Convidar mais pessoas para olhar. Como que é a mentalidade? Quais são os sonhos? São pessoas que agradecem, são pessoas gratas, são pessoas que falam de possibilidades. Como que é as 5 pessoas que você mais se conecta, que você mais convive? Faz essa reflexão. E aí, dentro disso, que mudanças eu posso fazer para que eu encontre pessoas que realmente vão me levar junto, me subir junto, porque eu possa subir junto com elas. E é muito interessante porque quanto mais a gente busca isso, mais a nossa energia muda e mais disso vem pra gente. Mais pessoas assim aparecem pra gente. Porque no primeiro momento, eu sei por mim, tá? Vai lá. Que às vezes você pensa assim, nossa, mas eu não conheço ninguém que é assim. Todas as pessoas que eu convivo, elas são... Não é o tipo de pessoas, não é o tipo de pessoas que estão criando a realidade que eu gostaria de ter. De novo, eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar alguns exemplos aqui da minha vida. Então, muito antes de eu entender essas coisas e eu ficava me batendo, né, pra ter dinheiro, pra ter alguma coisa na vida e não vinha. E eu tinha aquela mente escassa. E a minha vida era fazer festa, né, era trabalhar durante a semana, final de semana me reunir com algumas amigas ali e ir pra algum lugar fazer festa, beber, né, que eu era dessas, assim, e aí essas eram as minhas amizades, sair, a gente não falava sobre nada que criasse realmente, de verdade, não falava sobre nada, de verdade, nada, pra criar uma realidade diferente, pra ter um futuro diferente, mas era a nossa cabeça naquela época. Então, tava buscando um relacionamento, na época, mas com essa cabeça, né, com essa mentalidade, e quando eu comecei a entender que eu tinha que mudar por dentro, mudar minhas amizades, eu comecei a me afastar. Uma coisa que eu fiz, assim, que foi muito... Claro que eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer isso, vai poder fazer isso. Mas pra mim foi bem interessante, foi bem importante, foi ter mudado de cidade. Foi uma das coisas que me ajudou muito nessa caminhada. Porque realmente eu desvinculei de muita coisa, de família, de amigos... E comecei a estudar e a me aprofundar dentro daquela vida que eu quero ter pra mim, que eu escolho ter pra mim, daquele futuro que eu quero. Então, livros, cursos, imersões. E dando curso, eu conheci muitas pessoas com o mesmo objetivo e que se tornaram amigas e são amizades até hoje. E são vínculos que eu criei que me levam pra cima. Então, claro que isso foi uma coisa que me ajudou muito. Ah, Helena, eu não posso mudar de cidade. Mas então, aí, da onde você tá agora? Quais são as ações que você pode fazer agora na direção daquilo que você tá buscando? E aí eu falo de novo, nada melhor. Gente, assim, ó, aonde estão as pessoas que têm a vida que você quer ter? Que escolhem, que tem, sabe? Aonde elas estão? No que você trabalha? Ah, eu trabalho com vendas. Vamos lá, vou dar um exemplo. Sou corretora de imóveis e trabalho com vendas. E eu vejo que alguns vendedores, alguns corretores, eles estão crescendo, eles estão tendo, né? E o meu tá parado. Aí eu te pergunto, você tem ido em encontros aonde tem mais corretores, onde tem pessoas que já passaram um caminho e estão te ensinando
vão passar para frente, vão compartilhar, né, num treinamento, aquilo que talvez você possa fazer, aquilo que você vai implementar na sua vida para que você tenha essa vida também. E detalhe, quando você vai para esses lugares, é aonde você conhece pessoas com o mesmo objetivo, com esse mesmo objetivo que você tem. Então, qual que é a tua área? E onde estão as pessoas, aquilo que você realmente quer crescer? E onde estão as pessoas que estão buscando por isso? Olha só, até recentemente eu tive uma aluna, né? Ela veio fazer o curso de barras e ela tá buscando um relacionamento, né? Quer um relacionamento. Aí eu falei pra ela, sabe aonde você vai encontrar a pessoa? E ela tá bem assim, né? Num espaço de, eu quero alguém que seja contribuição, não alguém que só esteja interessado, que ela teve uns relacionamentos ali que decepcionaram ela, porque só estavam interessados no que ela tinha. Olha só. Então, aonde que ela vai encontrar pessoas que têm a mesma visão dela, que têm a mesma vontade dela de crescer, de prosperar, de multiplicar? Em imersões. Eu sinto muito. Lugares aonde alguém está ali. Eu sinto muito que eu falo assim, é o lugar, não adianta ir pra bar, gente. Essas pessoas não estão no bar bebendo. Essas pessoas não estão na balada. Essas pessoas estão em algum lugar aprendendo, crescendo, evoluindo. É lá que essas pessoas estão. Então, se você quer começar a ter um círculo de amizade que fale de possibilidades, você tem que frequentar lugares onde estão essas pessoas e conhecê-las. Curso de barras é um bom lugar para conhecer pessoas que estão buscando a mesma coisa. Vou aproveitar, já vou fazer um merchan aqui. Mas é sério, gente. Eu mesmo, né? Eu saí da minha cidade, comecei a dar cursos e conhecer pessoas. E as minhas amizades hoje são totalmente diferentes de quando eu saí da minha cidade. E são todas pessoas que fizeram curso comigo, ou como aluno, ou como colega de curso em algum lugar. Tá? Essas são as minhas amizades hoje. Então eu quero que você olhe como que tá, quem são as cinco pessoas que você mais convive, que você mais conversa, que quando você tá com perrengue, você chama. Que quando você tá com algum perrengue, assim, tô com um problema aqui no meu relacionamento. Detalhe. Vamos lá, se você tem um relacionamento, como que é os seus amigos casais? Como que são os amigos que são casais de vocês? Se vocês estão num relacionamento. São casais que se dão bem? São casais que um respeita o outro? São casais onde um cuida do outro? São casais que os dois estão crescendo juntos? Porque se você tem um relacionamento, geralmente as amizades são casais, né? E aí, como que é os colegas do seu marido, no caso ali, né? Das duplas? São homens que respeitam as mulheres ou são homens que bebem, traem, sei lá, deixam as mulheres de lado? Como que é? A gente vai olhando, é sério, tá? O assunto é sério, parece que é só uma conversinha, mas é sério. Então começa a olhar pro teu entorno, né? Começa a olhar, quando você tá com perrengue, quem que você chama? E essa pessoa que você chama, o que que ela realmente te ensina? O que que realmente ela te fala? Foi muito interessante, vou contar aqui um cenário, tá? É pra dar risada um pouquinho também, né? Mas é porque foi brincadeira. Porque foi assim, né? Uma das minhas amigas, uma vez ela me chamou e ela disse, tá assim, assim, aqui, a coisa tá assim. E ela desabafou comigo, né? Imediatamente eu comecei a falar algumas palavras pra ela, trazer algumas consciências pra ela, fazer algumas perguntas pra que ela saísse daquele espaço, talvez, né? Começasse a ver possibilidades, que essa é a função da pergunta, sair de um lugar onde você não tem clareza, onde você vê que tá tudo tá perdida e de repente começa a ter clareza. Isso são as perguntas. Comecei a fazer isso pra ela. Daí eu falei, Helena, dá um tempo, eu não quero uma amiga terapeuta, eu quero uma amiga normal. E daí eu disse, então faz o seguinte, escreve uma carta e foge. Porque é o que alguém que não tem pino talvez aconselharia, né? Foge da situação. E a gente não foge da situação. A gente encara, porque qualquer situação vem como uma lição. Então, assim,
Não é sobre excluir as pessoas, mas olhar para o teu cenário. Essas pessoas, o teu entorno, elas estão te mostrando algo. E elas estão te mostrando praticamente o teu futuro se você continuar assim. É isso. Agora, o que você pode fazer? Como eu posso? Faça essa pergunta. Como eu posso me conectar, conhecer pessoas que serão uma contribuição no meu crescimento, na minha mudança e na vida que eu escolho para mim? Faz essa pergunta para o universo. A gente sempre trabalha aqui com perguntas, buscando essa conexão, essa comunhão com o todo, porque o nosso universo, ele te apoia nas suas escolhas, e o universo é quem vai te trazer as melhores opções. E isso vai vir para você vai conhecer essas pessoas de forma inesperada, geralmente. As coisas acontecem de uma forma inesperada, só que quando você conhecer, você vai saber. Então pergunta de novo. Quem são e aonde estão as pessoas? Como eu faço para conhecer pessoas que realmente serão, que verdadeiramente serão uma contribuição na minha vida, no meu crescimento e no meu futuro? Universo, me mostre onde estão essas pessoas. E eu separei, gente, bem rapidinho aqui um livro que eu quero trazer um trecho para vocês que olha só como é. Como é neurociência, é tudo, tá? Quando eu falo disso, é tudo. E é muito interessante que quando eu li esse trecho desse livro, caiu uma ficha pra mim, que eu falei, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, mas eu já tinha percebido isso. E provavelmente vocês já perceberam também. Mas deixa eu só trazer aqui pra vocês o que ele fala. Ele fala o seguinte, vocês já ouviram falar de um termo que fala mastermind? Já ouviram sobre isso? Mastermind é assim, ó. Um mastermind pode ser criado por qualquer grupo de pessoas que desejam coordenar as suas mentes num espírito de perfeita harmonia. O grupo pode ser composto de qualquer número a partir de 2. Os melhores resultados são conseguidos quando se fundem 6 ou 7 mentes. Quando 2 ou mais pessoas se harmonizam em espírito e produzem um efeito conhecido como mastermind, cada componente do grupo se torna investido de poder de entrar em contato e adquirir conhecimentos através do subconsciente de todos os outros membros. Esse poder se torna logo patente, tendo por efeito estimular a mente a um grau superior de vibração, evidenciando-se assim na forma de uma imaginação mais viva e a consciência de que parece ser um sexto sentido. É através desse sexto sentido que novas ideias surgem na mente. Esse livro aqui, ó, A Lei do Triunfo, ele traz 16 lições práticas para o sucesso. Então, o que é esse mastermind? De acordo com... Claro, eu não li o capítulo todo, que tem toda uma explicação de como funciona o nosso cérebro elétrico e blá, 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 tá? Mas resumindo aqui pra vocês, o que ele traz? Quando 2 pessoas ou mais se juntam e começam a falar de possibilidades, é como se essas mentes começassem a se fundir nas ideias e começa a ter uma potência maior de ideias, de possibilidades. E o número melhor que você pode ter é 6 ou 7. Então, a partir de 2, cada pessoa que entra ali vai aumentando esse poder da supermente. E 6 ou 7 é o número ideal para você atingir o ápice desse... Quando tem talvez mais do que isso, já talvez fique confuso, eu não sei. Ele fala de 6 ou 7, ali seria o número ideal. Mas vocês já perceberam, quando vocês estão, inclusive num curso, né? Ou quando vocês estão com aquela pessoa que gosta de dar ideias, que sempre tem solução, e vocês estão conversando com elas, como já surge mais uma ideia, como já vem mais uma possibilidade, isso é mastermind. Então, de novo, né? Busque estar cercada de pessoas assim, ó, que tem ideias, que tem essa mentalidade diferente. Se você não consegue fazer isso presencialmente, tenha um grupo, pelo menos, para fazer encontros online. Hoje tem um online, faz um café com essas pessoas, tira um tempinho para trocar uma ideia e falem de possibilidades. Eu tenho um grupo com amigas, aonde qualquer coisa que a gente resolva fazer, ou tem dúvida se vai fazer, ou encontra às vezes um curso e fala, olha, esse aqui é legal para todas, joga lá no grupo, fala, olha que interessante isso daqui.
Porque todas nós estamos buscando a mesma coisa, queremos crescer o nosso negócio, queremos ter mais alunos, queremos ter mais clientes, queremos prosperar, queremos ter mais saúde, queremos ter relacionamentos maravilhosos. E nesse grupo, duas têm relacionamentos e duas não. Então, assim, mas olha só, a gente puxa elas a reconhecer realmente um relacionamento que vai funcionar para elas, porque o nosso funciona. Entende que esse grupo é uma contribuição. Então, quem são as pessoas que você poderia convidar hoje para um grupo assim? E com essa intenção, né? Já mostre essa intenção para a pessoa. Fala, olha, eu quero criar um grupo onde a gente fale de possibilidades, onde uma ajuda a outra, onde a gente traga clareza uma para outra, onde a gente faça ferramentas uma para outra. Não um grupo de bagunça, não um grupo de piada. Gente, deixa eu... assim, ó, lembrei, agora falando de piada. Então, vamos lá. Para as coisas que você pode fazer, então, para mudar isso. E voltando pro vídeo ali, né, que mostrava o ambiente, né, como o nosso ambiente ele influencia, e não é sobre peso, mas é sobre peso também, é sobre tudo. Então é realmente, às vezes, romper uma barreira, é realmente ser o diferente da família, às vezes ser o chato, porque vai estar todo mundo reclamando, vai estar todo mundo falando do governo e você não vai, não é? Vai estar todo mundo reclamando da situação econômica e, sei lá, do presidente dos Estados Unidos e você não vai. Você vai ser o chato ou diferente, porque não é mais essa conversa que você quer ter, tá? Então é sobre ser diferente mesmo, é focar naquilo, na vida que você quer ter e parar de reclamar, começar a agradecer mais e usar realmente as ferramentas para você mudar a tua mentalidade. É muito interessante porque, assim, a nossa família, ela não é que ela quer o nosso mal. Não é sobre isso. Mas se eu for realizar o sonho, se eu tivesse realizado o sonho da minha mãe, sabe o que eu seria? Eu teria casado com 15, 16 anos com alguém que mora na roça pra ficar na roça junto com ela. Porque o sonho dela era que eu ficasse perto. E eu lembro até hoje, eu tinha 14 anos, eu queria sair de casa. Por quê? Nessa época, quem não conhece a minha história, eu morava no Paraguai, eu morei no Paraguai e lá não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha escola, não tinha nada pra mim lá. E eu já tava fazendo, ia completar 15 anos, eu fui pra lá com 10 para 11, então eu estudei até os 10 anos e fui pra lá. E lá, vida de roça, sabe? Uma roça mesmo, né? Sem conforto nenhum. E eu queria sair daquela vida. E a minha mãe disse assim, eu lembro até hoje, quando eu comecei a encher o saco que eu queria sair de casa, a minha mãe disse assim, casa com um colono rico e você vai ter uma vida boa. Que ela queria que eu parasse de trabalhar, né? Porque era judiado, era sofrido. Eu era nova, né? Mas eu puxava água do poço para limpar a casa, para lavar roupa, ia junto na roça, enfim, essa era a minha vida. Então ela achava que se eu casasse com um colono rico, que eu não precisasse mais trabalhar na roça, que pudesse só ficar em casa, cuidando da minha casinha, eu seria feliz. E se eu tivesse realizado o sonho dela, talvez estaria lá, né? Até hoje, sei lá o que seria da minha vida, mas eu não queria. Então olha só, o quanto às vezes a gente tem que não olhar pra trás. Doeu, senti saudade, senti, eu era uma criança. O primeiro ano, dos 15 aos 16, eu morei com a minha irmã. Eu vim embora do Paraguai, morei no Brasil. Morei com a minha irmã e enquanto isso eu era faxineira. Porque eu não tinha estudo, não tinha emprego pra mim, não tinha nada. Eu nem sabia nem me vestir, sei lá. Viu, bicho da roça, bicho do mato, medo. Medo de gente até eu tinha. Aí, eu limpava a casa. Era o que eu fazia pra ter um dinheirinho. Né? Porque meus pais não tinham dinheiro pra mim, pra me dar dinheiro e não, se eu quisesse eu tinha que fazer isso. E depois disso eu fui trabalhar de doméstica por um tempo, aí eu morava na casa e estudava à noite, mas eu continuei os estudos, né? Continuei estudando e assim foi, até eu conseguir o meu primeiro emprego num lugar, num comércio, e fui morar sozinha e foi. Foi difícil? Foi. Senti saudade? Senti. Tinha medo, um monte de medo, Eu era sozinha praticamente, não existia celular pra me comunicar com a minha mãe, que nem hoje a gente faz. O telefone, gente, não existia. Eu tinha 16 anos, isso faz 32 anos atrás. Não tinha comunicação, então era se virando mesmo. E foi.
Só que às vezes a gente tem que fazer, sabe? Tem que encarar, tem que mudar de cidade, tem que fazer as coisas, porque senão você não vai realizar os seus sonhos. E o meu sonho era estudar. O segundo sonho que eu realizei foi passar num concurso. Então eu passei num concurso para ter uma vida boa. E aí, quando eu decidi que eu ia sair do meu emprego público, que foi quando eu comecei a conhecer essa vida que eu tenho agora, que é a vida que realmente eu escolho pra mim, de dar curso, de ensinar e de falar de possibilidades e ter mais liberdade de horário, é a vida que realmente eu tô feliz. Quando eu escolhi isso pra mim, eu não tinha dúvidas que era isso que eu queria, e eu pedi exoneração. Se dependesse do meu pai, eu estaria fazendo a maior cagada do mundo, e pra ele não entrava na cabeça. Imagina, pra 95% das pessoas da minha família, eu tava fazendo uma baita de uma loucura. Porque eu tava saindo de um emprego público com estabilidade, um bom salário, vale refeição, plano de saúde, enfim, né? Tinha todas as regalias ali de um cargo público. E eu tava saindo, jogando tudo pro alto pra começar do zero. Com nada, nem dinheiro na conta eu tinha quando eu pedi exoneração. Eu vivia endividada. Já contei isso pra vocês em outras lives. Então, assim, às vezes a gente realmente precisa romper a casca. Precisa realmente... Porque, de novo, a família... Não que a família te queira mal, mas talvez a mente que elas têm, o que elas estão buscando, não é mais o que encaixa pra você. Sabe? E a gente não vai virar as costas, mas você vai fazer as suas escolhas e sair, fazer alguma coisa por você. Começa. O que realmente faz você feliz? Tem live sobre isso o mês de agosto, acho que é a primeira live, gente, dá uma olhada lá. O que você ama fazer? E se você não encontrou ainda o que você ama fazer, tem as perguntas lá para trazer a tua consciência, a consciência para você, porque de verdade às vezes a gente nem sabe o que ama fazer, se perdeu totalmente da nossa essência, se perdeu totalmente da vida que você gostaria de ter, porque você ficou achando ou ouvindo ou pertencendo à realidade da sua família. E talvez a realidade da sua família seja de pessoas mais escassas, de pessoas que dão valor a coisas que não tem mais valor para você, que não faz mais sentido. Talvez você sempre quis ter o teu negócio, mas a tua família é uma família de funcionários públicos, então o teu entorno tá te incentivando a ser funcionária pública também e ter essa vida tranquila, mas no fundo não é o que você quer. Talvez a tua família seja uma família de pessoas que trabalham de CLT todas, e o que tem valor para elas é ter um salário no final do mês, mas para você talvez já não é mais. E tá tudo bem você ser diferente. Vai doer no começo? Talvez sim. Vai ter medo? Talvez sim. Mas se você não fizer nada por você, ninguém vai fazer. Então olha agora pra tua vida, olha pro teu entorno. E vamos lá. O que você pode fazer para começar a mudar isso? Quem são as pessoas que vão te levar para um outro nível? Aonde você vai começar a mudar a sua mentalidade. E de novo eu quero convidar você, vem pro curso de básico lá assim, ó. Não tem como explicar tudo que você vai receber nesse curso. Não é porque eu quero vender, é porque eu quero que realmente você mude sua realidade. Eu não tô interessada em vender para você. Só que para mim foi o antes e depois desse curso e tudo que tem lá. E as ferramentas que eu vou ensinar aqui são lá do curso, tá? São algumas coisas que você vai começar a fazer. Primeiro de tudo, quando vai ter um monte, Jaque. tem agenda aí pra todo quanto é lado. Depende da cidade que você é. Depois você dá uma olhadinha lá no meu feed que tem a agenda lá, tá? Eu sempre tô atualizando, mas tem pra todo lado. Gente, assim, ó, pensem nisso como um investimento pro seu futuro. É o que eu sempre falo pras pessoas. A gente gasta com tanta outra coisa. A gente gasta, às vezes, com... Nossa, de verdade, eu vou fazer uma live sobre isso. O quanto a gente gasta com coisa que não precisa ter pra depois jogar fora, sabe? Então, porque hoje o consumo excessivo, ele tá sendo inspirado e motivado pelas mídias. Então a gente fica comprando, porque é muito fácil chegar na minha casa, né? Mas assim, a gente gasta com bobagem. Pare com isso. Não que você não pode, mas agora pega, olha pra você, tá? Olha pra você. E se você puder realmente investir nesse curso, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar.
depois, antes e depois, tá? Vai ser o antes e depois. Mas então vamos lá. Coisas que eu quero indicar pra vocês. Sobre a saúde. A gente precisa entender que nós não somos reféns da nossa genética. Primeira coisa. Nossa, isso aqui foi um estouro na minha cabeça também, quando eu ouvi. Nós não somos reféns da nossa genética. Então, se a família toda tem sobrepeso, não é por isso que você tem que ter. Agora, se você acredita que sim, aí é o grande erro. É aonde você entra nessa piscina e fica lá junto com eles. O livro A Biologia da Crença, eu indico em todo o curso. Comecem a ler, sigam dão uma olhada nos vídeos desse autor no YouTube, Bruce Lipton, Biologia da Crença. Depois eu boto uma foto no meu stories, tá? Eu vou botar uma foto desse livro aqui, que eu falei pra vocês, e vou botar uma foto do Bruce Lipton. Ah, Helena, eu tô, sei lá, sem tempo pra ler. Vamos lá, que é uma desculpa, né, que a gente dá. Não tem tempo. Bota todo dia, enquanto você tá preparando seu café, enquanto você tá preparando seu almoço, enquanto você tá fazendo uma caminhada, enquanto você tá tomando banho, sei lá. Tempo a gente arruma se a gente quer. Bota pelo menos, então, os vídeos do YouTube dessas pessoas que eu sempre indico aqui pra você começar a ouvir. Então, a Biologia da Crença. Vai lá entender que você não é refém da sua genética, tá? Isso é sobre peso, isso é sobre doenças consideradas hereditárias. Vai lá abrir sua cabeça, porque tudo isso pode ser diferente, tá? Olhando de novo o nosso entorno. Financeiro também, busque livros, busque vídeos, busque ensinamentos, busque cursos. Você pode sim ter uma realidade diferente. Você quer empreender? Quem são as pessoas que você vai seguir no Instagram, no YouTube e ouvir o que eles estão ensinando? Comece a olhar para isso. Grupo, cria um grupo com pessoas que realmente querem isso também, pessoas que te botam para cima, pessoas que dão ideia, pessoas que quando vê um vídeo de algo que vai te ajudar, lembra de você, lembra e fala, nossa, isso aqui é bem aquilo que a Helena estava procurando, vou mandar para ela. Pessoas assim você tem que ter do seu lado. E ainda, duas coisas então. Toda vez que você perceber as ferramentas que eu falei que eu ia ensinar vocês, deixa eu ver se eram só essas duas aqui. Toda vez que você perceber que você está se alinhando e concordando com algum ponto de vista das pessoas que não acrescentam nada, que não estão... Você vai fazer a seguinte pergunta: a quem pertence isso? E devolvo ao remetente com consciência anexada. Isso não é seu. A partir de agora, todo pensamento de escassez, todo pensamento de doença, todo pensamento de não merecimento, todo pensamento de medo, todo pensamento de você não ter poder de criar a sua realidade totalmente diferente, você vai, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Por que essa pergunta? Porque nós estamos o tempo todo captando pensamentos, sentimentos e emoções de outras pessoas. E às vezes esses pensamentos negativos, de fracasso, ou de medo, ou de vergonha que você tá tendo, ou seja lá o que for, nem é seu. Então, toda vez que você estiver pensando no negativo, na escassez, no medo, na dúvida da sua capacidade, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. E não precisa saber quem é o remetente, tá? Só solta isso, não precisa saber quem é o remetente, não precisa saber quem é a pessoa que você está captando esse pensamento, tá? Ou esse sentimento, ou essa emoção. Simplesmente devolve, solta, porque pode ser de alguém que está passando na rua e você captou. O ambiente que você mora influencia. Então essa é uma das ferramentas. De repente o bairro que você mora... Mas, gente, olha só, deixa eu trazer uma outra experiência que eu tive. Nem sempre é o bairro. Quando você usa as ferramentas, você pode estar em qualquer lugar e você pode ainda assim ser diferente. Recentemente eu fui morar, agora eu não tô morando mais, né? Mas eu morei num condomínio de alto padrão, né? Contei já essa história em alguns vídeos também, alguns trechos também, o perereco que foi. Mas enfim, fui morar lá. E lá eu queria me enturmar com aquelas pessoas, meu marido, a gente queria se enturmar. Porque a gente achava que lá nesse condomínio, então, teriam pessoas
com o mesmo pensamento que o nosso, com as mesmas ideias que o nosso. E foi, que até que um dia a gente aceitou um convite para um jantar. E chegando lá, foi assim, a gente não conseguiu se entrosar, porque era tudo bebendo, era tudo falando de política, era tudo reclamando. Então, gente, não é o que a pessoa, não significa, eu quero trazer o exemplo da seguinte forma. Não é a pessoa o que ela tem no bolso, é o que ela tem na cabeça. É esse tipo de pessoas, tá? Então, não é o que tem no bolso, é o que a pessoa tem na cabeça. Se cerquem desse tipo de pessoas. Então, a quem pertence isso, para soltar aqueles pensamentos negativos, pensamentos de não ter poder, de medo, seja lá o que for que está impedindo que você mude e escolha a mudança. E o outro que eu quero que vocês façam é interessante ponto de vista. Por quê? O interessante ponto de vista você usa quando alguém quer te convencer de algo. Você fala, sei lá, você conta pra sua mãe que você vai sair do seu emprego, ou não, né? Mãe, agora eu vou fazer gente, assim, o que mais vem pra mim é pessoas que querem fazer o curso e alguém falou pra ela, mas mais um curso? Mas pra que mais um curso? Você já não tem tanto curso? Então, quando a pessoa chega pra você e quer te tirar do seu caminho, mentalmente, tá? Não precisa falar isso em voz alta, você vai dizer, interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. Para de comprar o ponto de vista das outras pessoas e se paralisar por isso, tá? Então, interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. E aí as pessoas vão dizer assim, mas você vai fazer mais isso, vai gastar dinheiro com isso não te dá retorno. Sei lá, o que as pessoas estão te falando? Eu quero que você pare de ouvir as outras pessoas e ouça o seu coração. Sabe? A gente tem muito isso, a gente vai cortar o cabelo e pergunta pra uma amiga, o que você acha? A gente fica perguntando pra todo mundo, o que você acha? Agora você para com isso, olha pra você e fala, ok, o que eu quero? E ainda assim, gente, se você fizer uma escolha que não deu o resultado que você esperava, você cortou o cabelo e não ficou bom, vai crescer, também vai passar, serviu de lição, tudo é lição, não tem problema, vai dar certo também, entende? Não existe, as pessoas de sucesso, se você ler a história delas, eu delongando a live hoje, hoje eu engoli os livros aqui, tá saindo tudo. Mas se você olhar as pessoas de sucesso, todas elas tiveram fracassos antes de ter sucesso. E de verdade, o que é sucesso? E eu já fiz live sobre isso também, sabe? Porque a gente fica presa aí achando que não tá tendo sucesso e não olha pra nossa vida, para aquilo que a gente já conquistou, tá? Então, a partir de agora, o que você realmente quer? E não ouvir as pessoas. Interessante, a não ser que você perceba realmente que aquilo é uma contribuição. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. Não importa se é sua mãe, seu pai, sua melhor amiga. Às vezes a melhor amiga vai ficar pra trás, tá? E você vai ter outras melhores amigas. Isso pode acontecer quando você começa a mudar. E tá tudo bem. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. E toda vez que você também está duvidando, começa a ter pontos de vista que te bloqueiam, achando que não é pra você, essa também é uma ferramenta que você pode usar. Colocando assim, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Vamos lá, que você tem um ponto de vista que você não pode, que você não merece, que é difícil. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, para qualquer ponto de vista que está te limitando. Então são duas ferramentas, gente, assim, que ajudam muito. E faz a pergunta, onde mais eu posso me conectar, conhecer e encontrar pessoas que serão verdadeira contribuição na minha vida, para o meu crescimento, para minha expansão, para minha evolução, universo, onde elas estão, me mostra. E outra coisa que você vai fazer, vou dar mais um dever. Olha para os grupos de WhatsApp que você tem. O que realmente é contribuição para você e o que você pode pular fora. Grupo de WhatsApp que fica colocando fofoca, piada. Gente, uma coisa que eu parei faz muito tempo, eu vou ensinar vocês agora. Para de rir de piada de pobre. Não é engraçado, tá? Corta esse tipo de piada da sua vida. Piada de pobre, piada de relacionamento, sabe? Olha, quando você vê uma piada, percebe se você não tá achando bonito. Porque quando você acha bonito, tá achando graça, gente, você tá comprando isso pra sua vida. Não é legal. Então, assim, hoje eu cuido tudo, né? Eu falo assim, que eu comecei a mudar tanto que
Programas da TV que eu assisto mudaram totalmente. Pessoas que eu converso, piadas que eu acho graça. Então hoje já ninguém mais compartilha piada comigo porque já sabe que eu não gosto. Então assim, quando você olhar para os seus grupos agora, olha para os seus grupos do WhatsApp. Quantos deles você pode pular fora de verdade? Grupo de família, sabe o que é grupo de família? Vou falar para vocês, tá? Grupo de família, você tem que ter filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Só. Para que um saber do outro ali se tá talvez precisando de alguma coisa para comunicar. Nesses anos todos, eu nunca entrei num grupo de família, tá? Eu não tive grupo de família. Até o meu pai e minha irmã, eles adoeceram ao mesmo tempo. E daí, para ter notícias deles, eu criei o grupo. Eu, meus irmãos, meu filho e deixa eu ver quem mais tá no grupo. A filha da minha irmã, minha sobrinha, os filhos da minha irmã. E a minha cunhada, porque ela, né, trazia ali as notícias. E só. Acho que tem umas 7, 8 pessoas nesse grupo. E detalhe, ele tá quieto, tá? Desde que todo mundo melhorou, meu pai melhorou, minha irmã melhorou. A única conversa que teve nesse grupo recentemente foi: eu vou ser vó e a minha cunhada, meu irmão, né, vão ser avós também. Então estamos com 2 bebês chegando na família. Foi a última notícia. Isso já vai fazer agora 2 meses que teve no grupo. Fora isso, gente, assim, a não ser que realmente seja uma contribuição, não tem conversa paralela. Então eu quero que vocês olhem. Grupo que tá cheio de primo, grupo que tá brigando com política, grupo que grupo que você tá, que você pode pular fora agora, grupo que não te faz bem, de verdade. E começa a olhar, avalia isso e veja que grupo que você vai criar com as pessoas. Lembra que eu falei? Reúna aí 4, 5 pessoas que estão olhando para a mesma direção que você, que estão querendo crescer, que estão buscando se aperfeiçoar, que estão buscando aprender, que estão buscando mudar essa realidade, essa mentalidade. Junta um grupo com essas 4, 5 pessoas com esse objetivo e comecem a conversar sobre isso. Faça um café online de vez em quando com essas pessoas, cada um na sua casa. Gente, é muito bom. E vai trazer muito resultado. Lembra do Mastermind? O Mastermind não precisa estar todo mundo na mesma sala. Pode fazer online, vai funcionar também. Vocês vão ver como surgem ideias desse café online que você vai fazer com essas pessoas que você vai colocar nesse novo grupo. Coloca lá um grupo, um nome bem lindo para esse grupo, o grupo do seu futuro, criando seu futuro, sei lá. Bota lá um grupo que seja esse o tema dele e coloca isso para funcionar na sua vida. E a gente conversa daqui 1 ano para você ver o quanto você vai estar diferente. Então, assim, voltando, recapitulando só rapidinho. Para aquelas pessoas que você não pode... eu moro com a minha mãe, não tem como eu mudar a situação agora e minha mãe é reclamona, negativa, escassa, blá, blá, blá. Né? Vamos considerar esse cenário. Você vai colocar as perguntas, você vai fazer o a quem pertence isso, devolvo remetente e interessante ponto de vista cada vez que você receber um ponto de vista, tá? Vai fazendo isso até você conseguir mudar esse cenário. Tá? E se cerque, imagine 2 balanças, então você tá aqui no meio. Então tem um lado que te puxa pro negativo e esse lado que te puxa pro negativo, agora nesse momento você não pode abandonar. Você tem que estar ali naquele ambiente, pelo menos por enquanto. Então o que você vai fazer? Bota bastante aqui do lado positivo, tá? Bota aqui no teu grupo bastante informação que te leva pro positivo e vai te deixar sempre mais alto aqui do que aqui, tá? Vai ser um exercício. Vai ser fácil todo dia? Não, não vai. Não vou prometer nada fácil aqui pra vocês. É dedicação diária, consciência diária, autoconhecimento, olhar para suas feridas, fazer novas escolhas, todos os dias. Meus amores, que live foi essa? Eu sempre gosto de fazer em 30 minutos. E hoje deu 45, mas gratidão imensa por cada um de vocês que deu uma espiadinha aqui. Depois olha ela na íntegra, né? Olha ela toda. Compartilha com mais pessoas, comenta que fichas caiu. Eu vou salvar aqui, depois você comenta comigo. Que fichas caiu dessa live. E quem não viu o videozinho, vocês dão uma olhadinha lá. Tava com 140 mil visualizações. Que fala justamente de mude o seu ambiente, você pode mudar a sua história.
Não é sobre gordura, mas é também, como algumas pessoas comentaram, mas é um cenário, né? E tudo que ele fez para realmente mudar e ir atrás do sonho dele. E é mais ou menos sobre isso, tá bom? Meus amores, gratidão pela presença de vocês. E a gente segue juntos por aí. Venham pro curso de barras de Axis, vai ser incrível, tenho certeza. E não esqueçam de compartilhar e comentar, tá bom? Beijo, gratidão!